Bom dia, pessoal. Eu sou o Flávio da tsesportes.com.br. Estamos aqui hoje trazendo o Pedro da Deuter para explicar um pouco mais sobre os sacos de dormir, que são os lançamentos de 2017. Pedro, bem-vindo. Obrigado. Hoje a gente vai mostrar aqui dois sacos de pluma, a linha Astro e a linha Astro Pro. Esse aqui é o Astro 550, esse aqui é o Astro Pro 400. Eles têm esse volume todo porque eles não estão compactados, eles estão no saco apenas de armazenamento dos dois, mas já dá para ver nitidamente que eles têm uma diferença de tamanho. Isso aqui está ligado diretamente ao tipo de pluma. Esse aqui tem uma pluma que a proporção pluma-pena é 80-20, esse aqui é 90-10, então é uma pluma um pouco mais técnica, né? E essa aqui, a gente tem uma medida que chama Fill Power. Essa aqui são 600 e esse aqui são 650. Quanto maior esse número, melhor. Então esse aqui também é um saco superior em relação à pluma, em relação a esse aqui. Em relação à faixa de temperatura, eles são próximos. Esse aqui vai ser temperatura de conforto 0 grau, temperatura limite -5 e temperatura extrema -22 graus. Esse aqui vai ser um pouquinho menos de diferença, ele vai ser, a faixa de temperatura dele é +2, -4 e -20, né? +2 a temperatura de conforto, -4 a temperatura limite e -20 a temperatura extrema. Então tem uma diferença de fato, mas a gente vai ver que essa diferença acaba não sendo tão grande, obviamente, e a gente tem benefícios nesse aqui em relação a esse na parte técnica. Vamos abrir os dois sacos aqui para mostrar para o pessoal. Todos eles vêm dentro com o saco de compactação, que é o saco que a gente vai usar de fato na hora de botar na mochila, né? Toda a linha Astro Pro vai ter alguns diferenciais em relação à linha Astro. Um deles vai ser que no capuz dos sacos e na parte dos pés, na linha Astro Pro, a gente tem escrito aqui Dry Zone, que essa região daqui e a região da cabeça, elas são feitas com tecido com tratamento à prova d'água, impermeabilizante. Por que a gente tem esse tratamento nessa linha mais técnica? Quer dizer, a função do Dry Zone é nas extremidades dos sacos, quando a gente encosta eventualmente na barraca, sempre tem alguma condensação. Então é evitar que a umidade entre dentro do saco de dormir, afete aqui as plumas dentro do saco de dormir. Então isso a gente tem na linha Astro Pro, não tem na linha Astro, né? Uma segunda questão interessante, que não dá tanto para a gente ver, mas é uma coisa bem legal, na parte de dentro todo dele a costura é feita com um material elástico, a costura é elástica. Então, no Astro Pro, no Astro a gente não tem isso. Então o que acontece? A gente consegue se movimentar mais, consegue se movimentar melhor porque a gente consegue expandir o saco de dormir em até 25%. Então uma noite mais confortável também a gente consegue em relação ao Astro. E são outras coisas, mas eu estou indo nos pontos principais, tá, de diferença. A gente tem uma diferença na parte de baixo também, nas costuras. Costura do saco de dormir sempre são costuras horizontais. Esse aqui na parte de baixo a gente tem costuras verticais do lado de fora e horizontais do lado de dentro. Isso para quê? Para que a gente não tenha para a gente ter um descasamento das células em que as plumas ficam inseridas, nas câmaras, né? O saco de dormir de pluma, ele tem várias câmaras ou células lá dentro em que as plumas ficam alojadas. Como nas pernas a gente acaba tendo uma movimentação muito grande quando a gente está dormindo, ou muito maior do que no resto do corpo, o que acontece é que eventualmente essas plumas acabam se deslocando um pouco mais para o lado ou para o outro. Então quando você coloca as plumas de fora todas alinhadas verticalmente, as de dentro horizontalmente, o que vai acontecer é que você vai prevenir que isso aconteça, ou seja, você não vai ter nenhum ponto do que a gente chama de cold spots, os pontos frios, que são pontos sem isolamento, né? Que num saco desse aqui, obviamente a chance de acontecer é pequena, mas pode acontecer porque as plumas estão todas colocadas no sentido horizontal, né? As câmaras estão organizadas no sentido horizontal. Certo. Tá? Então, beleza. Espero que o pessoal tenha gostado. Astro Pro 400 e Astro 550. São os dois, apenas para a gente fazer essa comparação. Certo. Pedro, agora vamos compactar ele para fazer o comparativo, porque até então o Astro Pro é bem maior do que... Sim. Então vamos lá. É mais fácil a gente começar sempre pela parte do pé, para que o ar vá saindo.
O sistema de compactação é um pouquinho diferente também. Esse aqui, as tiras já estão presas e fixadas do lado do saco de dormir. E esse aqui tem um sisteminha um pouco diferente. É sempre importante na hora de compactar a gente também apertar em cima antes de puxar, porque se só puxa, o que vai acontecendo é que você vai, ao longo do tempo, danificando mais rápido as costuras aqui, né? Bom, então a ideia de comparar é justamente isso, a gente entender e visualizar de fato que o Astro Pro 400, apesar de ter uma faixa de temperatura muito próxima do Astro 550, ele é bem mais compactável e ligeiramente mais leve, é um pouco mais leve também, né? Então é isso, acho que fica bem clara essa diferença do Astro Pro 400 para o Astro 550. Com certeza, a tua explicação foi perfeita. O que me chamou bastante atenção são esses 25% de mais elasticidade que transfere, o que vai apresentar para o cliente, para o usuário, conforto, que vai ganhar bastante, sem dúvida. 2 sacos de dormir fantásticos. Obrigado, Pedro. Disponha. Pessoal, quem quiser entrar em contato conosco, só acessar nosso site www.tsesportes.com.br, tirar sua dúvida ou comprar em nossa loja. Você encontra todos esses produtos da Deuter em nosso site. Obrigado, gente. Obrigado.